Boa noite! Gostaria de agradecer a todos pela presença aqui hoje. Essa live está sendo realizada pela Cargill Nutrição Animal e pela marca Nutron, que é a marca de nutrição animal. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o projeto Carne do Bem. Acho que muita gente viu bastante post nas redes sociais nos últimos dias e hoje a gente vai contar um pouco o que é esse projeto, o que a gente quer com esse projeto da Carne do Bem. Queria lembrar a todos também que a cada participante da live de hoje, a gente vai doar 1 quilo de proteína animal para as instituições de caridade. Então, convidem seus amigos, familiares, parceiros, convidem todo mundo para participar da nossa live de hoje. Começando a falar um pouquinho do projeto da Carne do Bem, que é algo bastante grande, acho que a gente vai ter aí 3 frentes dentro dela e a gente vai detalhar um pouquinho melhor para vocês mais para frente. Carne do Bem vem com o intuito de promover o conhecimento do consumidor final. A gente vai explorar aqui alguns mitos que existem por trás da cadeia e desmistificar eles através do quadro Fatos e Dados. A gente vai ter também histórias de pecuaristas e produtores. Então, essa frente se chama Produtor em Foco. Produtor em Foco vai contar melhor o que existe por trás da cadeia da pecuária quando a gente pensa no produtor. Já a frente Dicas do Assador vai dar dicas de churrasco, vai contar melhor como a gente escolhe uma carne, como comprar, qual peça escolher e dicas para a gente preparar um bom assado. Então, é basicamente isso. O projeto, a gente vai explorar mais eles a partir de agora. E eu gostaria de convidar aqui agora, para esse bate-papo, 3 pessoas super importantes para a cadeia. Primeiro, Thiago Zarpelon, líder de bovinos de corte da Nutron. Pedro Veiga, que é consultor técnico nacional da Nutron. E o professor Marcos Fava Neves, que é professor da USP e da FGV. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Obrigado. Olá, boa noite. Natália, obrigado. Boa noite. Prazer. Thiago, Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, é um projeto muito ambicioso, muito bacana. Eu sou o Thiago Zarpelon, sou zootecnista de formação, fiz mestrado lá na Universidade Federal Estadual de Londrina, no Paraná. Atuo com pecuária de corte já há mais de 12 anos e hoje estou como líder de negócio de bovino de corte da Nutron, né? É um prazer estar aqui nesse quadro. Sou apaixonado por carne e tem muita informação legal pela frente aí. Obrigado por estarem conosco. Pedro, tá aí com a gente? Positivo, Natália. Boa noite a todos. É um prazer muito grande participar aqui. Só justificar para o pessoal que está assistindo em casa que eu não estou com a camiseta da Carne do Bem, porque eu estou no Pantanal e minha mala foi extraviada, então eu tive que arrumar essa camisa aqui de última hora, mas no coração da Carne do Bem. Então, sou zootecnista também, mestre e doutor aí na área de nutrição de bovinos de corte, consultor técnico nacional de bovinos de corte da Cargill Nutron. E mais uma vez, um prazer imenso estar aqui para a gente falar só coisa boa sobre a carne, né? Obrigado. Bom demais, obrigada pela presença, Pedro. Professor Marcos. Bom, boa noite, Natália, boa noite, Pedro, boa noite, Thiago, todos que estão nos ouvindo. Eu sou Marcos Fava Neves, professor na área de agronegócios, tanto na USP quanto na FGV. Dizer para vocês da alegria de participar desse projeto, porque para um educador, um projeto que vai contribuir com educação para o Brasil é algo que está no meu DNA. Então, desde já agradeço vocês e a todos que estão aqui nesse evento de lançamento. Muito obrigada pela presença, professor. Gostaria de começar aqui convidando o Thiago para a gente bater um papo sobre o quadro Produtor em Foco, onde a gente vai trazer histórias aí de pecuaristas, histórias inspiradoras, e vamos mostrar um pouquinho de tudo que existe por trás
do dia a dia deles. Tiago, bora lá? Bora. Legal, Natália. Obrigado pelo convite para falar desse bloco que é tão importante, né? Às vezes a gente tá lá fazendo um assado, um churrasco e nem passa pela cabeça o tanto que é importante o papel aí do produtor, do pecuarista na cadeia, né? E aí, falando do produtor, eu queria fazer uma analogia aí, trazer tem gente que é do agro, né? Gente que é da pecuária, mas também o objetivo do projeto é trazer o público que não é da pecuária e não sabe a origem e daquela carne que ele está no churrasco. E aí eu queria trazer uma analogia do dia que nasce o bezerro até o dia que essa carne chega na churrasqueira, porque tem um período aí de 18, 20 meses que tem muita tecnologia, muita sustentabilidade e muito bem-estar animal envolvido nessa cadeia produtiva, né? Um pecuarista que é o Antônio Ricardo Sex, que vai participar do Produtor em Foco para frente, ele fala que a carne, para ter qualidade, ela necessariamente, o animal tem que ter vivido em cima de bem-estar animal, de forma sustentável, e eu concordo 100%, e tem muita gente fazendo coisa boa. Mas partindo do nosso dia zero lá, né, o dia que nasce um bezerro na fazenda, aquilo é o troféu para o pecuarista, né? Por que é um troféu? Não tem quem é pecuarista e já viu uma vaca recém-parida, aquela é uma satisfação enorme, porque é o fruto de um trabalho de mais de anos, né? O pecuarista insemina uma vaca e depois de 9 meses, então ela tem todo um planejamento nutricional, tem um enorme trabalho por trás disso para nascer aquele bezerro. E então aquilo ali é um troféu, mas é só o começo, o início da cadeia, né? Porque aquele bezerrinho de 30, 40 quilos, ele depois de 20 meses, ele vai ser abatido lá com 500, 550 quilos. Então tem todo um processo, uma cadeia produtiva muito importante nesse meio, né? E enquanto o bezerro ainda tá amamentando ali, o produtor ele tem que preocupar além do bezerro que vai virar o boi, ele tem que começar a se preocupar de novo com a vaca, né? Porque a vaca está amamentando e depois de 90 dias, mais ou menos, ele já vai inseminar ou colocar essa vaca com touro para ter uma nova gestação, e aí essa vaca ela vai ter que amamentar o bezerro, sustentar ela mesma e ainda gerar um novo bezerro, né? Então, tem toda uma parte de planejamento que, se não tiver sustentabilidade, planejamento nesse negócio, a cadeia não tem sucesso, ela fica insustentável, né? E depois desse bezerrinho lá, depois de 7 meses, ele é desmamado com aproximadamente 210 quilos, né? 210 quilos. Na média, eu estou falando números medianos. E ele tem mais aí, durante a vida dele, mais uns 6 meses de seca. Nós estamos num país tropical, onde as pastagens caem de qualidade durante o período de inverno ou seco, depende da época da região que você está. E tem o desafio nutricional, né? Então, o pecuarista ele tem que se preocupar, se planejar, ter uma forma de suplementar, seja com volumoso ou ter uma reserva de pasto, enfim, ele tem que ter uma estratégia nutricional para manter esse bicho ganhando peso na seca. E posterior, quando vem as chuvas, os pastos ficam verdes, ele também tem que ter todo planejado aí de forma tanto do lado da sanidade quanto da nutrição, para esse bezerro ganhar mais peso, potencializar o ganho de peso no período das águas, para assim, quando chegar na outra estação seca, depois de 10 meses, aí, quando esse bicho está com 18 meses, mais ou menos, de 15 a 18 meses, ele ir para uma fase de terminação, né, que pode ser feita tanto em confinamento quanto a pasto. E aí esse animal vai ficar mais 120 dias ali, e aproximadamente, e vai ser abatido aí. Esse período de terminação é super importante aí para colocar aquela gordura, aquele marmoreio que todo mundo gosta do churrasco, né? E, enfim. Então tem muito nessa parte do Produtor em Foco, a gente vai ver que tem muita informação interessante, muita gente fazendo coisa bacana, muita coisa
sustentável, a cadeia é muito positiva, é bonito, quem conhece de perto sabe que os desafios são enormes, o professor vai falar, tem muita gente envolvida, muito emprego, então é uma cadeia bonita de se conhecer. E aí o bloco do produtor em foco, né, ele vai trazer como essa carne de qualidade ela é produzida, que é através de muito trabalho, muito suor dos pecuaristas, muita história bacana que vocês vão ver, e principalmente muitas pessoas envolvidas, tem o trabalho desde do peão, do vaqueiro, das empresas, dos consultores, enfim, todo mundo, é uma cadeia muito grande, muito importante para o negócio. Acho que era isso, Natália. Obrigado mais uma vez pelo convite e seguimos, que trazer aqui mais ou menos a linha do tempo da produção de bovino linkado ao que nós vamos passar no Produtor em Foco. Obrigada, Thiago. Obrigada mesmo. Queria te fazer uma pergunta antes da gente passar a nossa surpresa aqui. O produtor passa por muita dificuldade hoje? Os desafios são diários, né? A gente tem, além de todos os desafios que a gente tem da nossa economia, ele lida com o clima, né? O clima a gente tem veranico, às vezes está planejado para aquela produção grande de pastagem, vem um veranico, e aí o que ele faz? Ele tem que estar muito planejado, é muito dinâmico o processo, né? Toda uma parte econômica envolvida, então é desafiador, sim. Bacana, eu acho que é importante a gente lembrar também que dentro da frente do Produtor em Foco a gente vai trazer bastante história. São histórias bastante diversas, então vamos falar bastante sobre mulher na liderança, sustentabilidade, ILPF. Então a gente vai ter diversas linhas aí para a gente caminhar dentro desse mundaréu de histórias de pecuaristas. Thiago, o que você acha de a gente passar o nosso primeiro vídeo aqui da campanha com uma produtora super especial? Não, bora lá. Um vídeo muito emocionante, vocês vão ter certeza que todo mundo vai gostar. Foi excelente. Então vamos lá, então. Eu tive um acidente automobilístico, onde meu marido veio a falecer, infelizmente. E na época eu era muito jovem, e minhas filhas eram crianças, tinha acabado de fazer 2 anos, a outra 5 anos. Então eu estava num momento muito mãe. Nesse acidente eu tive uma lesão medular, a qual me deixou paraplégica. Então, como cadeirante, fica complicado, né? Subir num cavalo. E em função disso e de todo mais, ser mulher na época tinha um peso muito grande, eu muito jovem também. E a questão toda de não conhecer absolutamente nada sobre fazenda, sobre pecuária, talvez tenha sido até o fator mais determinante de eu ter pensado em desistir. Para as pessoas mais próximas a mim, eu tinha tudo para não ser pecuarista. O campo hoje significa muita coisa na minha vida. Ele significa a vida. É aqui que começa também, né, essa questão da gente ter como abastecer o ser humano com aquilo que é essencial, que é o alimento. É um local onde você consegue ter uma conexão maior com a natureza, né, com Deus, com o universo, o provedor de tudo isso. Eu gosto muito da Cora, inclusive eu trouxe uma frase dela para a minha vida bem no começo dessa minha história no campo. Eu sou aquela mulher
que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Então, assim, essa frase me motivou muito. A pecuária, ela é transformadora, ela transforma vidas e ela conseguiu transformar a minha vida. Inspirador. O vídeo da Cláudia ficou inspirador. Cláudia, a gente gostaria muito de agradecer pela participação nesse projeto. E não só a Cláudia, né? Ricardo, Ana, Roberto, que também participaram já com a gente das gravações. Muito obrigada. Sem vocês não seria possível. Então, excelente o vídeo. Eu fico até emocionado, tanto que é bacana ver gente crescendo, gente fazendo coisa boa na pecuária aí. Excelente. Obrigada, Thiago. Thiago, acho que vale reforçar aqui também, durante sua apresentação apareceu um QR Code, a gente consegue ler ele através de um aparelho celular e a gente consegue mandar perguntas através desse QR Code. Então, no final aqui das apresentações, os 3 palestrantes estarão aqui para responder perguntas que a gente receber com esse QR Code. Excelente, Nath. Nath falou me lembrou toda hora, ó, fala do QR Code, eu esqueci. Bota no QR Code, faz pergunta aí, pessoal. Obrigada, Thiago. Muito obrigada mesmo. Exponha. Queria saber se o Pedro está aí com a gente. Positivo, Natália, estamos aqui. Pedro, vamos falar um pouquinho de dicas do assador? O que vem por aí? Vamos lá, Natália. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez para todo mundo. E para mim, eu me sinto muito à vontade, né, para falar da carne. Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado pela carne, pela pecuária como um todo. Inclusive, eu estou aqui na Fonte, né, no Pantanal, um dos grandes berços da pecuária brasileira. E quando a gente fala do dica do assador, né, que é um dos módulos aqui da Carne do Bem, nós vamos falar sobre alguns aspectos ligados à carne em si. A gente precisa começar a quebrar alguns mitos que se formaram ao longo do tempo em relação à carne bovina. Então, a dica do assador não vai ser não só falar de churrasco, todo mundo gosta de um bom churrasco, mas tudo que está por trás desse churrasco, né? E para falar de carne de churrasco, eu não podia quase antes falar da nossa história, como seres humanos mesmo, como espécie, né? A carne, pessoal, a carne vermelha, na verdade, não a carne tá? A carne de uma forma geral, ela foi incluída na dieta de nós, Homo sapiens, cerca de 3 milhões de anos atrás. E muito nosso desenvolvimento como espécie realmente. Então há uma correlação, e muitos estudos antropológicos mostram claramente, isso está publicado na ciência, na literatura, nossa área comum, né, da área de antropologia, mas mostram claramente que houve uma evolução do homem a partir que começou a incluir a carne na sua dieta, né? Só para vocês terem uma ideia, a caixa craniana ela triplicou de tamanho quando o homem começou a efetivamente incluir carne na sua dieta. Então nós jamais alcançaríamos o nível de evolução como espécie que nós encontramos hoje se nós não tivéssemos incluído a vermelha lá atrás, né? Então a carne, toda a complexidade do cérebro humano, ele está diretamente ligado, sim, ao consumo de carne vermelha em algum momento na história. Isso foi há 3 milhões de anos atrás, né? Então a carne ela é um alimento extremamente rico, ela é riquíssima em proteína, a carne é basicamente água e proteína, né? Em torno de 70% do músculo é água, mas quando a gente olha do ponto de vista nutricional, é uma fonte de proteína de alto valor biológico, 20 a 24% de proteína. Quando eu falo alto valor biológico, quer dizer que ela é rica em aminoácidos essenciais, ou seja, a gente não consegue sintetizar no nosso organismo, a gente precisa consumir esses aminoácidos, e esses aminoácidos eles são de altíssima digestibilidade. Tem vários trabalhos que já compararam a biodisponibilidade de aminoácidos e de proteína animal e vegetal
A proteína animal ela supera as proteínas de origem vegetal do ponto de vista do seu valor biológico, tá? Isso aí está mais do que comprovado. Além disso, a carne é rica em vitaminas, principalmente vitamina do complexo B, B12 principalmente, ferro, rico, fósforo, manganês, ou seja, ela é um elemento muito rico e quando inserido numa dieta equilibrada, ela só traz benefícios à saúde, né? Nós temos aí os nossos irmãos argentinos, uruguaios, que apresentam um consumo per capita de carne bem superior em relação à média do mundo como um todo, e nem por isso eles sofrem de problemas de saúde como às vezes nós somos atacados, né? Que a carne causa problema do coração, causa câncer, etc. Se isso fosse realmente verdade, os nossos irmãos argentinos e uruguaios teriam uma vida, uma expectativa de vida muito inferior. Isso não, a gente sabe que não é verdade. Então, a carne, ela é sim um item fundamental na nossa dieta para o desenvolvimento cerebral. Inclusive, gosto de citar muito trabalhos feitos na África, em crianças que tiveram a oportunidade de receber carne versus aquelas que não consumiram carne, apresentaram uma evolução muito superior em relação à aprendizagem na escola, facilidade de aprendizagem, desenvolvimento do QI, né? Então a carne é sim importantíssima. A gente recebe alguns ataques, né, que abre espaço, inclusive, de alguns médicos, nutricionistas que nos criticam em relação ao perfil de ácidos graxos da carne, carne vermelha principalmente, alegando que ela é uma carne com maior presença de ácidos graxos saturados. Isso também não é verdade. Se nós olharmos o perfil da carne bovina, o principal ácido graxo constituinte da carne é o ácido oleico, que é um ácido insaturado, que é o de 18 carbonos e uma insaturação, que é o mesmo ácido graxo presente no azeite de oliva. Ele é o principal constituinte da carne. Existem sim ácidos graxos saturados, nem todos estão relacionados a problemas de saúde. Temos também os ácidos graxos poliinsaturados, o mais conhecido é o CLA, que a gente chama, né, na ciência, que é o ácido linoleico conjugado, que ele é produzido única e exclusivamente em animais ruminantes, porque advém do metabolismo ruminal de ácidos graxos, e tem vários trabalhos mostrando só benefícios ligados ao ácido linoleico conjugado. Então, pessoal, a carne, quando bem incluída na nossa dieta, ela só traz benefícios à nossa saúde. Evidentemente que muito mito ainda existe, a gente está aqui na Carne do Bem, na Dica do Assador, justamente para ir quebrando esses mitos. E para finalizar, né, Natália, a gente tem visto recentemente aí uma revolução muito grande na forma de fazer churrasco, a gente tem falado até na revolução do dianteiro, né, até então, quando se falava em churrasco, basicamente eram os cortes tradicionais que a turma gostava de usar, a picanha, a fraldinha, a maminha, o contrafilé, etc. São cortes excepcionais, mas também surgiram novos cortes que têm trazido uma nova experiência gastronômica para todo mundo, que são os cortes do dianteiro, principalmente, né? Então, a raquete, também chamada de shoulder, ou flat iron, né, que é um corte muito saboroso, que nós retiramos da paleta do dianteiro, o miolo do acém, que também o pessoal tem o Denver steak, né, que é realmente o miolinho do acém, o short ribs, enfim, então, para quem aprecia e gosta de testar novos cortes, são cortes espetaculares. Claro que vai depender um pouco da qualidade do animal, da nutrição que ele recebeu, da genética e tudo mais. Esse é outro assunto que nós vamos abordar também ao longo da Carne do Bem. Então essa é a mensagem que eu queria deixar, Natália, sem querer me estender muito aqui dentro dos meus 10 minutos, deixar a mensagem de que realmente a carne, quando inserida na nossa dieta, ela só traz bem a saúde. Então, é um item fundamental e nós que estamos ligados à cadeia temos que ter muito orgulho do que nós produzimos. Até comentei com o nosso cliente aqui hoje no Pantanal, rodando aqui a fazenda e vendo os bezerros, as vacas, eu falei, puta, como que a vaca é um animal realmente diferente, sagrado, né? Transformar tudo que ela consome numa região que não entra agricultura, numa região distante dos centros urbanos, ela ainda produz um bezerro que vai se transformar em carne, em um alimento de altíssimo valor biológico, que contribui muito para a nossa, não só para a nossa nutrição, para a nossa saúde, e por que não dizer para o nosso bem-estar, né? A carne, ela é centro de toda uma cultura envolvendo o churrasco, principalmente aqui no Brasil, então nós temos que ter, sim, muito orgulho de produzirmos carne. Então, obrigado mais uma vez, e a todos os participantes, e vamos juntos conosco só levar a mensagem
positiva da carne do bem. Com Valeu, certeza, Natália, obrigado. Pedro. Obrigada a você. Pedro, eu queria te fazer uma pergunta. Para quem te conhece, sabe que você gosta bastante de fazer churrasco. O que é fundamental no seu churrasco? Para mim, fundamental é o ponto da carne, viu, Natália? Além da carne de boa qualidade, né, evidentemente, é o ponto da carne. Para mim, o ponto da carne é fundamental. Você não pode errar. Se ficar mais passada ou menos passada do que eu gosto, principalmente, não deu certo. Então, e cada corte tem um ponto também. Então, o ponto da carne é fundamental. Perfeito, Pedro. Muito obrigada. Muito obrigada pelas explicações. Tenho certeza que virão muitas perguntas aí para o nosso bate-papo. Obrigada mesmo. Bom demais, Natália. Estamos aí para responder. Obrigado. Perfeito. Professor? Estou aqui, Natália. Vocês me deram, acho que umas 3 horas, né, de apresentação aqui. Eu sou apaixonado por esse assunto, então vamos tocar aí. Acho que até umas 10h30 a gente acaba, né? Brincadeira, pessoal. Tem aí uns 15 minutinhos de informações para vocês que eu queria dividir em 3 grandes áreas. Primeiro, falar do período atual que nós estamos vivendo. Depois, falar do futuro. E, na terceira etapa, uma artilharia de números que vão dar muito, muito, muito orgulho com vocês, da nossa pecuária. Primeiro ponto, do momento que nós estamos vivendo agora, eu confesso que trabalho há 30 anos, sou engenheiro agrônomo, nunca vi um período tão complexo para a sociedade, um período que eu chamo de variáveis variando violentamente, uma coisa incrível. Vocês veem que o Brasil está aí com crise econômica, política, sanitária, nós estamos lidando com as 3 ao mesmo tempo. Aí você vê num dia como hoje o dólar cai 2%, né, depois ele sobe, o petróleo nos últimos 12 meses nós vimos no negativo, depois ele voltou a subir agora acima de $60, que ninguém esperava, muda o cenário para o setor de cana, custo de frete, custo de produção, né? Então realmente um período muito complexo para a gente planejar, para a gente entender, por isso que eventos como esse, educação, troca de informações é extremamente importante. Então, vejam vocês, aí a Nutron foi especialmente feliz de escolher o dia de hoje, aonde vocês também observaram uma coisa incrível, né, que os grãos bateram no teto na bolsa e teve que parar em virtude do anúncio da safra americana, né, da estimativa de plantio. Vocês acompanharam, foi a principal notícia da semana, e as áreas estão menores do que a estimativa do mercado, que fez esses aumentos aí de 4%, 5% num único dia aí das commodities. Então veja, principalmente da soja e do milho, vejam vocês que quadro complexo que nós estamos vivendo, que realmente requer muito pensamento, muita tomada de decisão, tentando minimizar risco, operações casadas, e a própria pecuária e o pecuarista, né, eu fico imaginando o tanto de variáveis que ele fica pensando, né, e quantos preços variaram de uma forma violenta nesse período dos últimos 12 meses, que sem dúvida entra para a história, inclusive esse evento aqui, né, que há mais de 12 meses não seria realizado dessa forma. Então são mudanças que ficam para a história. Realmente o ano de 2020, lamentavelmente 2021 também, né, pelo jeito, nós vamos lembrar daqui 10, 15, 20 anos como um período de enorme transformação da sociedade. Entrando agora na segunda parte da apresentação, falando sobre o futuro, eu trouxe aqui 3 slides que eu queria compartilhar com vocês. Muitos desses materiais vocês vão assistir na sequência de vídeos que serão lançados a partir aí da campanha e que mostram o quadro da pecuária. E o quadro da pecuária é um quadro morro acima. Vocês estão vendo aí no primeiro dado quanto evoluiu desde 2010, 2020, 2025 até 2030, a produção, o consumo interno e exportações de carne bovina. Então vejam que interessante, nós temos espaço com o mercado crescendo. O Brasil não é o maior produtor, como vocês estão vendo naquele gráfico vermelho do lado esquerdo, mas com muito orgulho é o maior exportador, como vocês veem do lado direito. Pode passar para o próximo, por favor? Então tem crescimento aí pela frente,
Esse quadro é um quadro que vocês têm que ter um orgulho muito grande, porque hoje, de cada 4 bifes importados no mundo, 1 vem do Brasil. Esse é um orgulho brutal. E se vocês olharem lá em 2010, olha só, o Brasil estava empatado, embolado com Estados Unidos, né, com Austrália, com Índia, ali em torno de 1,2, 1,3 milhão de toneladas exportadas. Dá uma olhada no número de 2021, que é aquele quadrinho no cinza mais escuro. O Brasil abriu uma liderança com mais de 1.200.000 toneladas a mais do que o segundo colocado. Então, nós temos uma performance muito interessante que conquistou-se com a pecuária e vocês observaram no quadro anterior a perspectiva de crescimento que isso tem, principalmente quando a gente vai agora para o meu terceiro e último quadro, que é a expectativa de crescimento do consumo. Então, vejam vocês aí para quanto deve crescer a exportação do Brasil em milhões de toneladas nos próximos anos, quando você olha ali do lado direito, criando amplas oportunidades aí para as pessoas, e o quadro de importações crescendo também, principalmente com o fenômeno da Ásia, da China, que vocês estão acompanhando. Há 5, 6 anos a China não participava do mercado, ela abriu uma boca de jacaré nas importações, porque o chinês experimentou bife e, para nossa sorte, ele gostou de bife e ele tem dinheiro para comprar bife. O consumo per capita hoje na China deve estar ao redor de 5,5 quilos, e ele vai para 8, 9 quilos por habitante por ano até 2030. Vocês façam a conta, né? A gente faz uma brincadeira, 3 quilos é o que o Pedro come provavelmente num churrasquinho de final de semana. Agora multiplica 3 quilos vezes 1,4 bilhão de pessoas, você vai ver o volume adicional de carne bovina que será necessária, e a China está longe, longe, longe de conseguir produzir isso. É priorizar num ambiente que está indo para uma agenda ambiental, que está extremamente cheio, cuja área é 1/3 do país. Com certeza não é a pecuária, com certeza não é pasto a melhor atividade que a China tem para fazer. Então, se vocês olharem nessa segunda parte aqui da minha fala que a gente está concluindo, temos amplas oportunidades pela frente de crescimento para abastecer esse mercado asiático. Vocês viram, quem acompanha os dados aí da pecuária, viram que surpresa que foram as importações da Filipinas nesses primeiros 3 meses do ano. Então, o fenômeno chinês, ele começa a se espalhar também para outros países da Ásia, o que vai criar cada vez mais oportunidades para a carne bovina. Então, fechamos aí a segunda parte, e a terceira parte eu vou usar o tempo que me resta para dar um banho de alegria nos senhores que estão nos assistindo ao observarem os números da nossa pecuária e a evolução que ela teve nos critérios ESG. O que é ESG? Os critérios de sustentabilidade. Então, a pecuária brasileira, ela já é a melhor qualidade e a mais sustentável. Esse nós temos que carimbar. E um dos objetivos desse projeto é mudar essa imagem. Porque hoje você tem uma imagem ruim na questão ambiental e nós vamos inverter isso porque a matemática joga do nosso lado, como eu vou dizer para vocês aqui agora, nos últimos 5 minutos para fechar. Vocês sabem, em termos de produtividade, nos últimos 30 anos, quanto que foi a evolução da pecuária? 170%. Vocês sabem quanto que evoluiu a área usada pela pecuária nos últimos 30 anos? Menos 30 milhões de hectares, o que é um indicador excelente de produtividade. Vejam vocês, a nossa pecuária liberou 1 milhão de hectares por ano nos últimos 30 anos para os grãos fazerem esse sucesso que o Brasil tem entregue, não só para nós, como ao mundo, alimentando hoje ao redor de 800 milhões de pessoas e com certeza daqui a 10 anos alimentando 1,5 bilhão de pessoas no planeta, sendo um país querido, porque é quem coloca comida na mesa de forma sustentável para o mercado mundial. Vamos lá para alguns outros números.
Sabe quanto de área degradada a pecuária recuperou nos últimos 8 anos, superando a meta inicial do plano ABC? 27 milhões de hectares. Vamos para mais números. Vocês sabem quantos empregos tem na cadeia da carne bovina hoje, diretos? 2 milhões de pessoas. Se você multiplicar por 3 ou 4, você tem 10 milhões, 8 milhões de pessoas, a 10 milhões de pessoas diretamente dependente da atividade da cadeia da carne bovina no Brasil. Sabe quanto que a pecuária, quando eu falo que a cadeia é a cadeia toda, né, indo desde o setor de insumos até a industrialização, a distribuição, vocês sabem quanto que ela pagou de salários no ano retrasado? Um trabalho muito bem feito pela ABIEC, a Tenagro, do Maurício Palma Nogueira, a quem eu já mando um abraço, está aqui nos assistindo e ajuda com muitos números. Sabe quanto que ela pagou de salários? 23 bilhões de reais. Salários esses que foram parar em imóvel, em carro e em uma série de outras atividades que as pessoas têm. Se você considerar os indiretos, pessoal, mais 35 bilhões de reais foram pagos para pessoas terem as suas oportunidades de vida pela pecuária brasileira. Sabe quanto que ela representa do PIB do Brasil? 8,5% do PIB do nosso país, movimentando 620 bilhões de reais por ano e tendo um valor bruto da produção de 134 bilhões. O valor gerado nas fazendas pelos nossos pecuaristas, 134 bilhões de reais. Ela é importante na exportação? Eu já estou terminando aqui, porque eu falei que ia ser uma enxurrada de números, e os outros vocês vão ver nos vídeos que nós estamos montando aí. Vocês sabem quanto que a pecuária exportou em 2020? Ao redor de 8 bilhões de reais, e vocês vão guardar um número interessante. Isso dá 43 bilhões de dólares, 43 bilhões de reais, 5 milhões de reais por hora. É o que a pecuária traz do mundo para entrar no Brasil e movimentar a economia brasileira. 5 milhões de reais por hora. Guarda bem esse número aí, que ele é importante. Deixa eu ver se tem mais algum aqui para falar para vocês. Acho que eu já poluí demais vocês aí com... tem um importantíssimo. E com esse eu fecho para dar tempo do debate. A pecuária, a cadeia produtiva da carne bovina, paga imposto no Brasil ou não? Paga imposto? Sim. Sabe quanto? 84 bilhões de reais em 2020. Esses são os impostos entregues nas esferas municipal, estadual e federal pela produção sustentável brasileira de carne bovina. Esses impostos são investidos, na saúde, na educação, na infraestrutura, no próprio desenvolvimento do Brasil. Então, o nosso quadro de fatos e dados é para mostrar a matemática da pecuária, porque ela joga a nosso favor. Tem toda a questão ambiental, que a gente pode falar, das áreas preservadas que o Brasil tem, das emissões de carbono per capita, da integração lavoura, pecuária, floresta, do boi carbono zero, carbono neutro, das empresas brasileiras que expandiram seus tentáculos no mundo e hoje colocam o nosso produto em mais de 150 países. Vocês têm coisas muito interessantes. Então, assim, aos pecuaristas que estão nos assistindo, meu muito obrigado, porque vocês dão uma contribuição fantástica e agora nós vamos deixar os números cada vez mais evidentes. É isso aí, fico à disposição para o debate e para as perguntas. Obrigado, Natália. Obrigada a você, professor. Acho que aqui vale a pena relembrar o objetivo central do projeto Carne do Bem, que visa promover o conhecimento para o consumidor final da carne. E aí, quando a gente pensa no quadro Fatos e Dados, o que a gente pode esperar desses episódios? Quais são os temas que a gente vai explorar? Natália, nós vamos explorar temas ligados a esses que a gente falou aqui. A importância da pecuária para a economia, a importância da pecuária para o meio ambiente, a importância da pecuária para as pessoas, as tecnologias que estão acontecendo, o grande uso dos produtos. As pessoas vão descobrir que tem no seu cosmético tem boi, e
e muitas coisas mais. Então, a ideia é uma linguagem simples, uma linguagem que as pessoas possam entender e que a imagem desse setor vá para onde ela deve estar, que é muito mais elevada do que o estágio de percepção da sociedade. Perfeito, professor. Muito obrigada mesmo. Queria convidar agora o Pedro e o Thiago também para voltarem aqui com a gente. A gente recebeu bastante pergunta aqui pelo QR. Tô com a lista aqui de perguntas. A gente, infelizmente, não vai conseguir fazer todas, mas selecionamos algumas aqui principais. E eu queria começar aqui com Veiga. Veiga, a gente recebeu uma pergunta da Larissa Moraes de São Paulo. Ela é apresentadora do canal de churrasco Larica na Brasa. E ela pergunta, como uma carne de qualidade pode estar alinhada à sustentabilidade? Bom, Natália, estão me ouvindo aí? Então, né? Estamos sim, Pedro. Bom, então, obrigado aí. Eu sigo a Larica na Brasa aí no Instagram, muito bacana o canal dela. Eu acho que é plenamente possível uma carne de qualidade estar ligada à sustentabilidade, né? Quando a gente fala sustentabilidade em todas as esferas que ela precisa ser atacada, que é a econômica principalmente, aí é um papel importante que nós precisamos trabalhar junto ao pecuarista para tornar o seu negócio sustentável, porque quando nós falamos de sustentabilidade, nós não podemos nos esquecer jamais que ela começa com a parte econômica, né, que eu relembro um jargão que foi utilizado há bastante tempo já, que o pecuarista no vermelho não vai cuidar do verde, então a gente precisa ajudar o pecuarista para que ele possa sim ganhar dinheiro com o seu negócio, preservando o meio ambiente, evidentemente, o professor vai trazer bastante coisa. Nós somos o país que mais segue a legislação ambiental no mundo, né? A legislação ambiental mais rígida é a que nós temos. E também a parte social. Então, carne de qualidade e sustentabilidade tem tudo a ver. Temos ainda alguns desafios no país que nós precisamos atacar de frente, levar mais informação aos desinformados. Eu costumo falar que, quando nós falamos aqui para a classe produtora, né, que a gente está em contato sempre, às vezes é chover no molhado, mas tem muita gente lá fora que não conhece o que é produzir uma carne de qualidade e acaba sendo influenciado por pessoas que querem, na verdade, tratar mal aquilo que, na verdade, é do que é a carne, né? Então, há uma relação direta assim, entre carne de qualidade e sustentabilidade. Perfeito, Pedro, muito obrigada. Então, sim, podemos afirmar que a carne é sustentável, certo? Com certeza. Bom demais. Obrigada, Pedro. Thiago, queria aqui convidar você, então, para responder duas perguntas. Primeira, qual a motivação do nome Carne do Bem? Por que esse projeto chama Carne do Bem? Legal, obrigado pela pergunta. Acho que foi uma das perguntas que eu mais recebi nos últimos dias. Ela é do bem por três motivos, né? Ela é do bem por conta da sustentabilidade. O professor trouxe vários dados aí em relação a emprego, geração de impostos, redução de área degradada. A pecuária extrativista ela não tem mais espaço, né? Então, do ponto de sustentabilidade da economia. E era do bem também pelo fator que o Veiga também trouxe da saúde humana, né? Então, poxa, o benefício que traz para a saúde, para o bem-estar das pessoas e também para os momentos de descontração, né? O churrasco é um momento ímpar de reunir os amigos e celebrar bons momentos, então acho que tudo isso compõe aí o nome e a inspiração para o nome da Carne do Bem, né? Perfeito, Thiago. Só para finalizar essa pergunta, que eu acho que é outra coisa bastante importante, o Ricardo de Campo Grande perguntou no que a população poderá se beneficiar com essa iniciativa? Legal, obrigado, Ricardo. Eu acho que é o conhecimento, né? Às vezes a gente
que vive o mundo da pecuária, está dentro do agro, conhece a cadeia, sabe dos benefícios da carne, enfim. Mas a gente tem uma boa parte da população que tem dúvidas, né? Esses tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa que não é da pecuária, né? E falou, o máximo que eu cheguei perto do boi foi da beira de uma rodovia olhando pela cerca, né? Então, meu pai me ensinou que conhecimento acho que um dos únicos bens que ninguém consegue te tirar, né? Eu acho que o propósito aí é trazer conhecimento, desmistificar e nesse sentido, trazer maior conhecimento e coisas boas pro time. Perfeito, Thiago, obrigada. Continuando nessa linha aí do nome do projeto, recebemos a pergunta do Antônio de Goiânia para o Pedro Veiga. Pedro, existe carne do mal? Bom, obrigado, Antônio. Não, na minha visão, existe muita desinformação, né? Igual o Thiago colocou muito bem aí, tem muita gente que não conhece o que é produzir carne, né? Tem muita gente que ouve tem muita informação equivocada, acaba sendo, na verdade, influenciado por essas pessoas que não buscam realmente a verdade. Então, quando a gente vai a fundo na verdade, na ciência, nos fatos e dados, o que a gente vê é que não existe carne do mal. O que existe, sim, é desinformação, e o objetivo principal, né, como o Thiago já colocou, desse projeto da Carne do Bem, é levar informação para aquelas pessoas que, no dia a dia, como o Thiago bem colocou, não sabem muito bem o que é produzir carne. Como eu disse antes, para nós que estamos diretamente desenvolvidos, quando a gente senta para conversar numa mesa de pecuaristas, de técnicos, etc., é tudo muito familiar, mas para quem não é do agro, não está diretamente ligado ao agro, coisas que para a gente pode parecer óbvio, para eles não é. Então a gente precisa quebrar esses mitos, a gente precisa levar ação para que todas as pessoas possam sim ir no supermercado, comprar sua carne, consumir sem a menor culpa, sem a menor preocupação de que aquilo pode trazer um mal para a sua saúde, está sendo relacionado ao desmatamento, muito pelo contrário. Então, esse, para mim, é o grande objetivo desse projeto, se a gente conseguir influenciar essas pessoas e para que elas possam consumir carne sem culpa nenhuma, e carne proporciona e os benefícios que ela traz, isso eu acho que já vai estar de grande, a gente já vai ter alcançado o nosso objetivo. Então, não existe carne do mal, existe sim carne do bem, e é isso que a gente está trazendo aqui. Perfeito, Pedro. Muito obrigada pela explicação, acho que ficou bastante claro para todo mundo. Professor, gostaria de fazer uma pergunta. O Marcos de Maceió enviou a seguinte pergunta. Houve crescimento de consumo de carne bovina em relação ao ano anterior? Antes de responder ao meu xará, né, lá de Maceió, que deve estar num lugar lindo agora, né, o nosso consumo está relativamente estável, né, principalmente aqui no Brasil. Nós tivemos até uma ligeira redução, e eu acho que esse ponto está diretamente associado a uma questão de que o Brasil está crescendo pouco, né? Nós tivemos o ano passado um ano muito ruim, e esse ano, quem sabe, a gente ainda consegue alcançar uns 3,5%, e aí se a gente entrar num ciclo de crescimento de 3% ao ano, 2,5%, que ainda eu acho que é possível, se o governo fizer as reformas estruturantes, se a gente tiver o processo aí da vacina mais rápido, né, tiver as privatizações, tem espaço também, apesar do nosso consumo, né, nós estamos com um consumo por habitante que é alto em relação ao mundo, eu acho que ainda tem espaço para crescimento no mercado brasileiro. Então, esse é o ponto aí para a tua questão. Queria só fazer um rápido ponto aqui, Natália, para complementar o que foi respondido, né, pelo Pedro, pelo Thiago, é que o projeto, na verdade, ele visa gerar desenvolvimento, né, porque você, quanto mais aceitar uma atividade produtiva, respeitar essa atividade produtiva que está trazendo e gerando renda no país, mais você vai ter, né? Então, esse que é um ponto importante aí do projeto, através da comunicação, buscar isso daí. Eu queria também, rapidinho aqui, a gente está recebendo um monte de abraços, né, mas eu queria, tem
verdadeiras estrelas aqui, Natália, que vocês conseguiram atrair. Eu queria mandar um abração para o Chico Matu, presidente da AgriShow, que está aqui assistindo. Mandar um abração também para o Vinícius Cambaúva, da Markstrat, né, que está fazendo aí a parceria com a Nutron, ajudando a levantar os dados. Rodrigo Albuquerque, em nome dos consultores. Então, eu tive que escolher 3 aí, mas tem muita gente assistindo. Recebam o nosso abraço. Perfeito, professor. Muito obrigada pelo agradecimento. Agradeço também pela participação de todo mundo aqui. Vamos para a próxima pergunta, que é da Janaína Flor, de Goiás. Professor, qual é o plano de longo prazo para a pecuária brasileira? Ou qual deveria ser? Então, vamos até agora 7h50, pode ir até 9h30? Viu? Obrigado pela tua pergunta, sensacional. Eu vou muito rápido aqui. O Brasil é e será cada vez mais o fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Para isso, nós precisamos focar, e para a carne bovina é exatamente a mesma estratégia, em 3 grandes pilares. No pilar custo, ficando competitivo cada vez mais, adotando todas essas tecnologias que nós temos aí à disposição. Hoje eu vi a questão de reconhecimento facial de bovinos, pesagem de animais por celular, enfim, você tem um pacote tecnológico na pecuária que vai permitir cada vez mais a gestão por animal, a gestão por pequenos espaços, para que ela libere áreas e fique cada vez mais sustentável, mais competitiva. Então esse é o primeiro ponto, pilar custo. O que a gente puder fazer para ficar mais competitivo em custo. Segundo ponto, são 3 só. Segundo ponto é toda a estratégia de diferenciação. Trabalhar a ideia da qualidade do produto, da segurança do produto, do storytelling, Liga do Araguaia, toda essa questão sustentável, né, carbono zero, trazer o meio ambiente para o lado da pecuária, porque ele tem condição de somar cada vez mais. Isso tem a ver com intimidade com os clientes, chegar lá perto, serviço, né? Um restaurante lá na China precisou de carne, a nossa cadeia produtiva já tem ela lá do lado, esperando. Então isso tudo está ligado à questão da diferenciação do serviço e ser percebido como aquele que mais entrega valor no mundo. Tá? Essa é a nossa meta, o nosso objetivo que você falou aí para os próximos anos. E o terceiro está ligado à ação coletiva. Uma união cada vez maior dos pecuaristas, um trabalho cada vez mais forte dos frigoríficos junto à ABIEC, desenvolvimento de mercados, participação de feiras, infraestrutura logística e uma integração cada vez mais forte também entre o elo produtor e o elo frigorífico e o elo de insumos, onde a Nutron faz parte, trabalhando essa cadeia como uma orquestra coletiva integrada para que ela possa cada vez mais trazer recursos de fora do Brasil e possibilitar o desenvolvimento aqui dentro. Então, custo, diferenciação e ação coletiva. Essas são as estratégias da pecuária para os próximos 10 anos para trazer a geração de oportunidades cada vez maior aqui no Brasil. Obrigada, professor. Muito obrigada pela resposta. Queria agradecer por todas as perguntas que enviaram. Infelizmente, não vamos conseguir responder todas devido ao tempo. Gostaria também agora de contar aí uma novidade. A gente vai ter um convidado especial, o Newton Teodoro, gerente de marketing da Nutron Brasil. Ele vai contar uma notícia em primeira mão para a gente. Newton, você já está por aí? Sim, Natália. Boa noite a todos. Que prazer, né, estar aqui com vocês, né, ouvindo o início, né, desse movimento, né, que nós estamos lançando hoje, o movimento do bem, né. Então, como você falou, eu estou aqui para fazer uma prestação de contas, né, dessa iniciativa que a gente optou, né, por unir com esse lançamento, que vocês viram durante a live aí, né, e antes também nas comunicações da audiência, a gente para instituições, enfim, para pessoas que, infelizmente, muitas vezes acabam não conseguindo ter acesso, né? E acho que um dos principais pontos, né, que a pecuária, que a cadeia
trabalha para produzir, né, e acho que vocês debateram muito bem hoje, é isso, produzir, né, alimentos saudáveis, seguros e acessíveis. Então a Nutron, na verdade todos os negócios da Cargill, e nós como o negócio de nutrição animal da Cargill com a marca Nutron, nós temos, né, iniciativas de responsabilidade social, que no nosso caso da nutrição animal se chama Nutrindo. Então nós temos várias iniciativas, né, ao longo do ano para fazer o bem, né, através das relações que a gente tem com a comunidade, com a cadeia de uma maneira geral. Então a gente decidiu trazer, né, essa iniciativa aí. Então através do Nutrindo, né, eu vou informar aqui que a gente teve 750 pessoas assistindo a live hoje. Então através do Nutrindo nós vamos doar 750 quilos de carne vermelha nas diversas localidades onde a gente tem atuação, Campinas, Goianira, Chapecó, Toledo, que são onde estão nossas fábricas. Então, usar dessa estrutura, dessa relação que a gente já tem para fazer o bem. E eu queria agradecer a todos, né, porque todos vocês ajudaram a gente a fazer esse bem. E aí, Pedro, você comentou que a sua camisa foi extraviada, então para compensar eu vim de camisa e boné. Então, para reforçar essa mensagem aí. E dizer que a própria Fundação Cargill, né, tem muitas iniciativas que são feitas, né, em paralelo a essa iniciativa que a gente tem do Nutrindo aqui na Nutrição Animal. Então é isso, pessoal. Só queria, né, reforçar o agradecimento, dizer que é o início de um movimento. Nós temos muita coisa boa vindo por aí, né? Eu tenho certeza que é o início de uma jornada muito grande que nós estamos começando junto com todos, né? Com toda a cadeia, com todos os parceiros, e tenho certeza que nós vamos atingir o propósito, né, de levar informação de qualidade, né, para o consumidor, para realmente a gente valorizar essa cadeia tão nobre. Obrigado, Nath, obrigado, Tiago, Veiga, professor Fava Neves. É um prazer realmente estar aqui com vocês hoje nesse marco que a gente está lançando aí. Obrigada, Newton. Gostaria de agradecer aqui pela participação de todos, pela participação do Tiago, do Pedro, do professor Marcos Fava Neves. Informar que vocês ajudaram muito a gente, tanto na ação quanto na divulgação também dessa iniciativa do bem. Então, meu muito obrigada por todo mundo que conseguiu estar aqui com a gente hoje. Só um minutinho, que tem um monte de gente mandando zap, falando por que eu não tô com a minha camisa, tá? pra apertar a minha orelha aqui, pessoal, porque minha mala foi usada, por isso que eu tô sem camisa, mas a carta no peito aqui, ó, no coração. E eu tô com o boné também aqui, ó. Excelente. Perfeito, O meu tá aqui, ó. Aê, beleza. Valeu, gente. Que bacana, viu? Parabéns aí a todos. Perfeito, Excelente, gente. obrigado. Muito obrigada. Queria agradecer demais todo mundo que conseguiu participar. Não esqueçam de colocar também a hashtag Carne do Bem quando vocês forem colocar alguma foto de churrasco no Instagram ou em qualquer rede social, que nós estaremos sempre de olho e aí repostando diversas fotos diariamente. Obrigada pela participação de todos. Fiquem atentos.